Olá, está começando mais um webinário da Aliança Francesa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar da francofonia, porque dia 20 de março é o dia que celebramos a francofonia. Mas será que todo mundo sabe o que significa francofonia e por que nós celebramos esse dia? Para falar sobre isso, nós convidamos a Suzana Tomei Toniato, que é a gerente pedagógica da Aliança Francesa São Paulo. Muito obrigada, Suzana, pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer, muito obrigada mesmo. Bom, vamos lá então. Uma pergunta direto. O que é a francofonia e por que nós celebramos a francofonia no dia 20 de março? É uma pergunta bem interessante. Eu acho que por trás da pergunta o que é a francofonia, é importante se perguntar o que é ser francófono. Pode ter várias definições por trás disso, não é? Ser francófono é ter o francês como língua materna? Ser francófono é simplesmente dominar a língua francesa? Ou seja, qualquer pessoa que não tenha o francês como língua estrangeira é considerado como francófono? Na minha opinião, a resposta é sim. Toda pessoa pode ser proprietária, entre aspas, da língua francesa. Então, a francofonia com F minúscula, para mim, é ser dominante da língua francesa. Esse dia da francofonia, a celebração, ela foi implementada pela Organização Internacional da Francofonia, que foi criada no dia 20 de março. E por isso, nesse dia, no dia 20 de março, todo ano, no mundo inteiro, praticamente, né, vamos ver mais em detalhe depois, mas em todos os continentes a língua francesa é celebrada. Certo, no mundo inteiro. Então, no mundo inteiro. Interessante. E qual que é o papel da francofonia na sociedade? Então, por isso que eu distingui a francofonia com F minúscula e agora eu vou falar da francofonia com F maiúscula. A francofonia com F maiúscula se trata da Organização Internacional da Francofonia, que é um órgão institucional que trabalha não somente para a difusão da língua francesa e das culturas francófonas, como também em outras áreas, em cooperação com estados, com embaixadas, por exemplo, na promoção da educação, do ensino superior, na promoção da igualdade também, ou trabalhar a favor da democracia, da paz. E no mundo inteiro, atualmente, tem 88 estados e governos membros ou membros observadores da francofonia. E é nesses países, nesses 88 estados, onde se celebra a língua francesa no mundo inteiro, todos os anos. Que interessante. E quais são os países que falam francês? E eu imagino que há uma diferença, né, entre os países francófonos e a língua, como ela é usada, as palavras. Explica um pouco pra gente. Então, exatamente. Como eu estava explicando, ser francófono pode ter várias definições, várias implicações. Atualmente tem 300 milhões de pessoas que falam francês, falantes de francês. É muita gente no mundo inteiro. Não imaginava, muita gente mesmo. É muita gente. E essas 300 milhões de pessoas, elas são repartidas em todos esses países que falamos. Em todos os continentes, a língua francesa é falada nos 5 continentes. Tem países onde a língua francesa ela é oficial ou cooficial. Então, a presença dela vai ser mais importante. Tem 29 países onde a língua francesa é oficial. Nos outros países, a língua francesa é ensinada como língua estrangeira, como, por exemplo, é o caso aqui no Brasil, eu estava falando de Moçambique, por exemplo, outros países que são membros observadores da francofonia. Certo. E muita gente pergunta sobre a diferença entre o francês da França e do Canadá. Você podia explicar um pouco pra gente sobre isso? Tem muita diferença mesmo? Pode se comparar com o português do Brasil e português da França. É a mesma língua, a base vai ser a mesma, vai ter diferença na pronúncia, no vocabulário, nas expressões, mas a língua é a mesma, seja até
no Benin, Camarões, Canadá, como você falou, em outros países francófonos, a Suíça, a Bélgica, a gente vai se entender perfeitamente, mas aí tem expressões e o sotaque também que varia bastante e que vai enriquecer a língua. No meu ponto de vista, é uma riqueza muito grande. É muito interessante você conseguir perceber assim, o sotaque de tal país, de tal outro lugar. Até dentro do próprio país, dentro da própria França, tem uma diferença entre as regiões também, como aqui no Brasil, né, na pronúncia e nas expressões também. Legal. E você falou das expressões, né? Quais são as expressões francófonas que você acha mais interessante e mais legal? Então, eu selecionei aqui algumas expressões que eu achei engraçado. Por exemplo, no Burkina, no país da África do Oeste, tem uma expressão que eles usam que se chama "Cela me sucre le cœur". Tem uma outra expressão no Quebec que eles usam, que é voir quelqu'un dans sa soupe, ver alguém na sua sopa, que a gente entende que significa estar apaixonado. Nossa, nunca. Ver alguém na sua sopa. No norte da França, que é a minha região, da onde eu sou oriunda, né? A gente usa uma expressão que é engraçada, que não é muito bem entendida do resto da França. Por exemplo, a gente usa "on se dit quoi" para dizer eu vou te informando, eu vou te dizer alguma coisa. A gente se diz algo, literalmente. "On se dit quoi". E qual região que você é? Eu sou do norte, se chama Nord-Pas-de-Calais, né? Hauts-de-France, hoje mudou o nome, mas o departamento é o norte mesmo, com a fronteira com a Bélgica. E como que o Brasil participa da francofonia? Porque aqui no Brasil tem muita gente querendo aprender francês. Isso, é verdade. O Brasil não é membro observador da francofonia, porém existe um interesse muito grande pela língua francesa. Isso é notável, por exemplo, no aprendizado da língua francesa nas alianças francesas, né? Temos cerca de 22 mil alunos em todo o Brasil, e no ensino fundamental tem cerca de 140 mil alunos também, de francês. Isso varia também de época para época, mas o que é importante é que a França e o Brasil têm, historicamente, uma relação cultural muito importante, e isso se reflete no interesse mútuo pela cultura e também pela língua. Então, aqui no Brasil, a gente tem visto sim esse interesse, apesar de não ser membro observador da francofonia. Esse dia é celebrado aqui no Brasil todo ano pelas alianças francesas principalmente, mas também pelas associações de professores, pelas escolas também primárias, secundárias, com quem a gente trabalha, alianças francesas, mas também embaixada e consulados franceses. Então existe sim um interesse bem grande. E pessoas de diferentes perfis, idades, né? Bem variado. É bem variado mesmo. Temos, por exemplo, o perfil da aliança francesa vai de criança até adolescente, passando também por adultos, seniors. Realmente é um interesse principal para aprender a língua, pelo prazer, por turismo também, né? Principalmente esse público eu acho que tem ainda essa visão positiva dos clichês culturais franceses, mas não somente, porque a língua francesa também tem uma potência a nível de emprego, a nível político, que também suscita interesse. Eu acho que o pessoal que está assistindo a gente tem muito interesse no francês, já está aprendendo ou ainda vai aprender. Então, vamos participar com a gente, coloca lá no chat por que você quer aprender francês, se você já aprende francês, está gostando, por que você decidiu aprender francês. Participa aqui com a gente, deixa a sua mensagem.
Suzana, você falou justamente sobre essas oportunidades, né, que falar francês pode trazer para as pessoas. Você podia explicar um pouco mais sobre isso? Quais são as portas que são abertas para as pessoas que falam francês? Eu acho assim que a língua francesa, por ser falada em todos os continentes, ela dá uma abertura principalmente cultural, primeiramente cultural, aliás, porque quando a gente aprende uma língua, a gente não aprende somente a língua, vocabulário, expressões, gramática. Por trás desse aprendizado tem toda uma parte cultural. E justamente nas alianças francesas, a gente tenta transformar o aprendizado em uma experiência cultural também, através da descoberta de vários países francófonos. Então, eu acho que, primeiramente, tem essa abertura cultural, tem também uma abertura turística, claro, não é? Você pode viajar na maioria dos países africanos falando francês, né? Porque as pessoas vão comunicar em francês, apesar de existir outras línguas locais, o francês ainda é a língua de comunicação principal. Você pode viajar pela Europa, você pode viajar no Canadá e em outros países também, onde você acaba encontrando sempre pessoas que aprenderam o francês. Tem também uma abertura profissional que muitas vezes é desconhecida, mas é importante ressaltar. O francês é a 5ª língua mais falada no mundo. Ela é a 3ª língua mais usada no mundo do business. Ela é a 4ª língua mais usada na internet e ela é a língua mais usada depois do inglês na diplomacia. Não é à toa que aqui no Brasil, no Itamaraty, né, a língua francesa é uma língua obrigatória para poder passar no concurso, né? Então também é uma língua de oportunidades profissionais. Muitas pessoas acabam optando por outras línguas e esquecem do francês, essa parte profissional. É legal essa dica que você passou pro pessoal. E, bom, Suzana, você é francesa, acho que o pessoal percebeu pelo sotaque. E você decidiu ensinar a sua língua e passou por vários países. Conta um pouco sobre essa experiência, o que você viu em cada país. Sim, exatamente. Eu sou francesa, eu trabalhei em quase todos os continentes. Trabalhei no continente asiático, europeu, africano e americano. E o fato de dominar a língua francesa e de trabalhar pro ensino da língua francesa me ajudou muito a descobrir essa riqueza cultural, justamente. Trabalhei, por exemplo, nas Filipinas, que é um país historicamente assim de língua espanhola inicialmente, agora é mais a língua inglesa, que é a língua oficial, mas lá também o francês se aprende e se ensina na Aliança Francesa. Tem bastante gente que domina a língua francesa. Trabalhei no continente africano, em Moçambique, na Guiné Equatorial. Moçambique o francês não é língua oficial, sim, mas é uma língua ensinada no ensino fundamental como língua obrigatória. Na Guiné Equatorial é um país hispanófono, onde o francês é língua oficial. E tem uma boa parte da população que domina a língua francesa, por ser um país rodeado de países francófonos também, então tem toda uma tradição histórica naquele país. E aqui também no continente americano. O que eu pude ver é que existe um interesse da língua francesa, assim, de maneira geral, um interesse para aprender o francês primeiramente pelo prazer, como eu falei, pelo turismo, pelos clichês que existem. O que eu vi é que em todos esses países onde eu viajei, ainda tem aquele clichê do francês que não toma banho. Paris, isso, de Paris, a Torre Eiffel. Todo país onde eu passei ainda tem essa imagem da língua francesa e do país. Mas também tem os clichês
positivos, né, sobre a França, tem essa abertura para o mundo francófono agora que existe, tem muito mais intercâmbio, não somente na França, como em vários países francófonos, muitos intercâmbios acontecendo com países africanos, né? A gente desenvolveu bastante essas trocas universitárias, por exemplo, quando eu trabalhei lá. Então você vê que o francês, a língua francesa acaba unindo esses países através da língua. Isso é muito interessante. É a francofonia. É a francofonia. Bom, eu acho que para finalizar já foi muito rápido, muito gostoso bate-papo. Eu acho que como professor, especialista da língua, o pessoal quer saber algumas dicas para aprender, para melhorar a aprendizagem. Eu acho que é importante, primeiramente, se perguntar por que eu quero aprender francês. A minha opinião é que quando você procura um aprendizado de qualidade, não vai adiantar ter pressa, não vai adiantar procurar qualquer aula, qualquer custo, até aula grátis vai existir. Mas quando você procura um ensino de verdade, de qualidade, eu acho bom procurar uma instituição também de qualidade. Eu, claro, vou falar da Aliança Francesa, que é onde eu trabalho, mas realmente o aprendizado da língua francesa aqui não é somente um ensino tradicional, onde você vai aprender gramática, vocabulário, etc, etc. Não, é uma experiência. Você aprende a comunicar em língua francesa, através de culturas francófonas, em interação. Tem uma experiência cultural também com atividades culturais, que é oferecida na Aliança Francesa. E o que é muito importante de entender é que uma língua não se aprende somente aprendendo de cor, informações e depois usando o que a gente aprendeu de cor. Vai também dar a implicação da própria pessoa. Se a pessoa se dedicar, não somente dentro da sala de aula, mas depois ela vai assistir filmes, pode ser com subtítulos no início, depois sem subtítulos, ela pode escutar músicas, tentar fazer a transcrição da música, para também adquirir um vocabulário para completar as aulas. Aliás, uma dica, tem uma plataforma excelente que se chama TV5 Monde Plus, TV5 Monde Plus, que foi lançada no ano passado, é totalmente gratuita. Tem documentário, filme, desenho, enfim, um monte de recursos em língua francesa com subtítulo. Gratuito, é como se fosse a Netflix francófona de vários países francófonos e ajuda muito também a completar esse aprendizado. Então, eu acho que é bem interessante você procurar uma instituição de qualidade e ter essa dedicação, essa implicação também fora da aula. Não tem milagre, né? Não. Em uma semana, um mês, você não vai aprender, não tem como. Mas obrigada pelas suas dicas, realmente foram dicas de ouro. Eu acho que o pessoal em casa deve ter adorado conhecer um pouco mais, né, sobre a francofonia e sobre essa organização, né, que tem entre os países francófonos e as pessoas dos outros países que não falam francês, mas também fazem parte dessa celebração, dessa semana tão importante da francofonia. Suzana, muito obrigada. E você gostaria de falar alguma coisa pro pessoal? Uma última mensagem? Sim, a minha última mensagem que eu acho importante transmitir é que a língua francesa, ela não é dos franceses. E isso foi realmente o que eu vi na minha experiência internacional. A língua francesa é de todos. Ser francófono não é ter a língua francesa como língua materna. Todo mundo pode ser francófono. Isso é muito importante. Tá certo, tá aí então. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima.